Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Hoje, a gente vai mergulhar num texto que fala sobre, assim, o colapso total da confiança. O que acontece quando as pessoas que deveriam guiar e proteger os líderes políticos, os líderes espirituais, são as mesmas que levam o povo pro abismo. Nossa análise hoje é sobre Jeremias, capítulo 23. E para nos guiar, temos o próprio texto bíblico e os comentários bem aprofundados do teólogo Charles H. Dyer. A nossa missão é desvendar essa história. Ela começa com uma denúncia muito forte contra o que o texto chama de maus pastores. Mas, no meio desse caos todo, surge uma promessa de um líder perfeito. A questão é, como essa promessa soa no meio de tanta corrupção? Sabe, como uma esperança real ou, sei lá, uma fantasia distante? Ok, vamos desvendar isso. O capítulo já abre com uma imagem devastadora. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Não há rodeios, né? A acusação é muito direta. Geralmente a gente pensa em pastores como figuras religiosas, mas a análise que temos aqui aponta para alvos bem específicos, não é? Exatamente. A leitura que o Dyer nos oferece é que esses pastores aqui são, na verdade, os reis de Judá. A metáfora é poderosa porque a principal responsabilidade de um rei, como a de um pastor, era guiar, proteger, alimentar o rebanho. E o texto mostra que eles fizeram, o oposto. Em vez de cuidar, eles destruíram e dispersaram. A responsabilidade deles era total, e a falha foi catastrófica. É uma inversão terrível, né? A fonte do cuidado se torna a fonte da destruição. E o resultado é um povo espalhado, vulnerável, sem liderança nenhuma. Diante desse cenário de falha humana completa, onde o sistema todo ruiu, qual é a saída que o texto apresenta? Dyer aponta para uma resposta dupla de Deus, que mostra que a solução não viria do mesmo sistema que falhou. Primeiro, o próprio Deus intervém. O texto diz que ele mesmo vai juntar o remanescente do seu povo, ele os reuniria de todas as terras para onde foram espalhados e os traria de volta. É uma ação, pessoal e direta. O que me chama a atenção é essa ideia de remanescente. Não é todo mundo, né? É um grupo específico que sobreviveu. Sim, é um tema recorrente. O remanescente representa a fidelidade de Deus, mesmo em meio ao juízo. Ele não abandona completamente o seu povo. E a segunda parte da solução é uma promessa para o futuro. O texto diz que Deus levantará novos pastores, líderes que, diferente dos anteriores, realmente cuidariam do rebanho. O objetivo era claro, para que nunca mais temam, nem se assombrem e nenhuma delas faltará. A meta era restaurar a segurança e a integridade que tinham sido destruídas. Certo. Então, a liderança política estava completamente corrompida. Mas depois dessa crítica tão pesada, o tom do texto muda de uma forma muito abrupta e poderosa. É como se no meio da escuridão uma luz muito forte se acendesse. Os versículos 5 e 6 falam de um renovo justo. Como Dyer nos ajuda a entender essa virada? Essa transição é o coração do capítulo. Segundo a análise de Dyer, a gente está diante de uma das mais claras profecias messiânicas do Antigo Testamento. A imagem do renovo é crucial. A linhagem do rei Davi, que na época do rei Joaquim parecia um tronco de árvore cortado, morto, daria origem a um broto novo, um renovo. E este não seria apenas mais um rei na linhagem. Ele é descrito como um rei que reinará com sabedoria e principalmente praticará o juízo e a justiça na terra. Então a promessa não é apenas um novo líder, mas um novo tipo de liderança que conserta a injustiça fundamental que os reis anteriores criaram. Exatamente. E o Dyer, na análise dele, faz a conexão direta dessa figura com Jesus Cristo. Ele argumenta que, embora Jesus tenha se apresentado em sua primeira vinda, o cumprimento final e completo dessa profecia, um reinado de paz e justiça visível sobre a terra, aponta para sua segunda vinda e o estabelecimento do seu reino milenar. É um horizonte de esperança de longo prazo.
E o nome que dão a esse rei é de arrepiar. Senhor, Justiça Nossa. Isso não é um título, parece mais uma descrição da essência dele. O que significa um rei ser chamado assim. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que é a solução definitiva para o problema apresentado lá no início. Os reis anteriores praticavam a maldade. Este rei não apenas pratica a justiça, ele é a própria justiça de Deus para o seu povo. O nome dele é a garantia. A justiça não será apenas uma política de governo, mas a própria natureza do governante. Nossa, isso muda tudo! E a promessa que vem a seguir parece reforçar a magnitude dessa mudança. O texto diz que essa restauração será tão grande que vai ofuscar o êxodo do Egito. Isso é uma afirmação gigantesca, porque o êxodo é o evento fundador de Israel. É uma afirmação radical. O Dyer destaca que as pessoas não se lembrariam mais de Deus como aquele que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas como aquele que tirou e trouxe a descendência de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado. O novo êxodo não seria de um único lugar, entende? Seria global. Uma reunião de todas as nações. Isso eleva a promessa a um nível completamente novo, mostrando que a obra desse renovo justo teria um alcance e uma glória muito maiores do que qualquer coisa que eles já tivessem visto. Ok, então a liderança política era um desastre, mas a promessa de um rei perfeito surge como a solução final. Só que a análise do Dyer mostra que o problema não parava nos reis. A podridão era sistêmica e atingia em cheio também a liderança espiritual, certo? A partir do versículo 9, o foco muda para os profetas. Sim, a linguagem de Jeremias se torna incrivelmente pessoal e angustiada. Ele diz: "O meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos estremecem." Ele sente fisicamente a dor da corrupção espiritual. Dyer organiza a crítica a esses profetas em alguns pontos centrais, e o primeiro é o caráter deles. O texto é direto. Eles cometiam adultério, mentiam e fortaleciam as mãos dos malfeitores. E o que me chama a atenção na análise é a desconexão total entre a imagem pública deles e a realidade. Eles operavam no templo, usavam a linguagem da fé, mas a base de tudo estava podre. Exato. Dyer nota um ponto sutil e importante. Eles não eram ateus. Eram pessoas aparentemente religiosas. O problema não era falta de crença, mas uma visão tão superficial, tão desrespeitosa da santidade de Deus, que eles não viam problema em praticar suas maldades dentro do próprio templo. A acusação de Jeremias é brutal. Ele os compara aos profetas de Samaria, que adoravam Baal, e diz que Jerusalém se tornou para ele como Sodoma e Gomorra. Nossa, não dava para descer mais baixo que isso. Com um caráter desses, a mensagem que eles pregavam só podia ser igualmente corrompida. E qual era o grande problema com o que eles diziam? Esse é o segundo ponto, a mensagem deles. A análise mostra que as visões que eles anunciavam vinham da sua própria mente, e não da boca do Senhor. E o conteúdo era o oposto do que Deus estava dizendo através de Jeremias. Enquanto Jeremias anunciava um juízo inevitável, um vendaval de ira que viria sobre os ímpios, eles proclamavam uma paz falsa. Diziam: "Vocês terão paz e nenhum mal lhes sobrevirá." Era quase como um médico dizendo: "Está tudo bem, é só uma dor de cabeça para um paciente com uma doença terminal." O diagnóstico é reconfortante, mas é uma mentira mortal. Perfeita analogia. Era uma mentira que agradava, mas que impedia o arrependimento. E o Dyer destaca o versículo 22 como teste decisivo. "Mas se estivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho." A prova de um verdadeiro profeta não era prever o futuro ou fazer as pessoas se sentirem bem. Era confrontar o pecado e chamar a mudança. Como a mensagem deles não fazia isso, ela se provava falsa na sua essência. E eles usavam muitos sonhos como forma de validar essas mensagens, né? O texto parece criar um contraste muito forte entre os sonhos deles e a verdadeira palavra de Deus. Sim, e a metáfora usada é muito poderosa. A análise do Dyer detalha isso bem. Os sonhos dos falsos profetas são comparados à palha.
A palha até pode se parecer com trigo de longe, mas não tem valor nutritivo nenhum. É vazia, inútil. Em contrapartida, a palavra de Deus é descrita de duas formas: como fogo que consome as impurezas e purifica, e como um martelo que despedaça a rocha. Algo com poder real para quebrar a dureza do coração humano e transformar a realidade. Fogo e martelo são imagens intensas, nada suaves. A verdade, segundo o texto, não é sempre um bálsamo. Às vezes ela precisa ser destrutiva para poder construir algo novo. Exatamente. E tem mais um detalhe fascinante que o Dyer aponta. O texto acusa os profetas de roubarem as minhas palavras uns dos outros. Pera, eles estavam plagiando profecias. Isso é incrível. Dyer está sugerindo que a falta de originalidade deles era um sintoma da falta de uma conexão genuína com Deus. Que eles precisavam roubar palavras porque não tinham as suas próprias, vindas de Deus, para entregar. É exatamente essa a implicação. O plágio deles era a prova de que não tinham estado no conselho de Deus. Eles estavam reciclando frases e ideias que soavam espirituais para dar um ar de autoridade divina às suas próprias invenções. Era um eco vazio, enquanto a palavra de Jeremias era uma voz autêntica, mesmo que dolorosa. Certo. Reis corruptos, profetas mentirosos, a crise de confiança é total. E tudo isso parece culminar no final do capítulo uma discussão muito específica sobre o uso de uma única palavra, sentença ou, em algumas traduções, peso. Parece um detalhe, mas o texto dá uma importância enorme a isso. Sim, e é um ponto crucial sobre como a linguagem religiosa pode ser manipulada e esvaziada. A palavra hebraica aqui é machá. Ela tem um duplo sentido. Pode significar peso, uma carga, ou pode significar oráculo, uma sentença profética. A ideia original era linda. Uma profecia era uma mensagem de Deus tão séria que se tornava um peso sobre o profeta, algo que ele precisava carregar e entregar com toda a gravidade. Mas eles transformaram isso em outra coisa. Eles banalizaram. Segundo a análise de Dreyer, o povo e os falsos profetas começaram a usar o termo de forma zombeteia, quase como um jargão ou um slogan. Ei, qual é o peso do Senhor hoje? Eles usavam a palavra para reivindicar a autoridade divina para suas próprias opiniões, sabe? Esvaziando completamente seu significado sagrado. Eles transformaram uma palavra de peso em uma piada. E qual foi a consequência de distorcer a linguagem dessa forma? A consequência foi drástica e revela o quanto Deus leva a sério a sua palavra. Ele, através de Jeremias, proíbe o uso do termo. A razão é explícita, porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo. Ao usarem o termo de forma leviana, eles não estavam apenas sendo irreverentes, estavam pervertendo a própria comunicação e o caráter de Deus. E a punição por isso é severíssima. É o clímax do capítulo. O Dyer conclui que aqueles que persistissem nesse mau uso enfrentariam uma ameaça terrível, desgraça e vergonha eternas. Eles seriam literalmente lançados para fora da presença de Deus. É o castigo final por manipularem a palavra daquele que é a fonte de toda a verdade. O crime não era apenas mentir, era fazer a própria verdade parecer uma mentira. Uau! Ao final, Jeremias 23 nos deixa com esse contraste brutal. De um lado, a liderança humana completamente falha, reis que dispersam, profetas que enganam com palavras vazias. Do outro, a promessa soberana de Deus de restauração e justiça, através de um rei verdadeiro, o renovo justo, cuja própria essência é a verdade. Exatamente. O capítulo inteiro é uma aula sobre discernimento. Ele contrasta palavras que são como palha, vazias, inúteis e que só servem para enganar, com palavras que são como martelo, poderosas, impactantes e capazes de transformar. Isso, claro, levanta uma questão muito pertinente para os nossos dias, com o bombardeio de informações e mensagens que a gente recebe. Que é? Como nós podemos discernir entre as mensagens que são apenas palha, aquelas que nos oferecem uma paz falsa, que apenas agradam nossos ouvidos, e aquelas que realmente têm a substância e o poder do martelo, capazes de quebrar as falsidades e construir a verdade em nossas vidas. O texto sugere que a resposta está não no quão agradável a mensagem é, mas em para onde ela nos leva, para mais perto da realidade de Deus ou para mais longe dela.
Que Deus abençoe todos os ouvintes.